Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal e se você é novo por aqui, muito prazer. Eu não vou nem enrolar muito porque o título desse vídeo já é bem autoexplicativo. Hoje eu vou falar das minhas leituras de janeiro e fevereiro de 2023. Surpreendentemente, eu já consegui ler 8 livros esse ano. Sim, estou chocadíssima, nem eu sei exatamente como isso aconteceu, mas aconteceu, então cá estou. Teve livro que eu amei, outros nem tanto assim, né? Mas eu acho que teve uma variedade de gênero aqui que tá bem legal. Mas antes de ir direto pro assunto, aqueles recadinhos de sempre. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal. Por aqui eu falo sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. E se você já é inscrito, muito obrigada. Não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá! O ano começou meio que com dois extremos de leitura, digamos assim. Tudo bem que eu comecei a ler esses dois livros no final de 2022, mas como eu terminei em janeiro, eu contei como 2023, né? Um deles virou um dos meus livros favoritos e o outro é o livro mais fraco do ano até o momento. Vamos começar por esse aí, até porque parece que a gente sempre tem muito mais coisa pra falar de livro que a gente não gosta, né? E foi Upgrade, do Blake Crouch, de 2022. Eu acho até um pouco estranho estar falando mal de um livro desse autor aqui, porque eu já falei de outros dois livros dele aqui no canal que eu adorei, né? Que eu amei ler, e esse livro foi uma grande decepção. A história é de ficção científica e se passa num futuro ali em que mutações genéticas propositais, né, voluntárias, são possíveis, são viáveis. Então uma cientista descobriu como fazer isso, usou em algumas plantas para melhoramento genético ali e acabou gerando uma catástrofe global. E aí a gente acompanha o filho dessa mulher, que trabalhava com ela na época, foi preso por causa dessa catástrofe e hoje em dia justamente trabalha indo atrás de pessoas e de laboratórios ilegais que trabalhem com melhoramento genético, né? Porque depois desse probleminha aí, fazer essas coisas se tornou ilegal. Até que um dia, esse cara, o nosso protagonista, que eu não lembro o nome, é infectado com uma coisa ali que muda os genes dele e transforma ele basicamente num super-homem. E aí ele tem que descobrir quem fez isso, né? Por que escolheram ele, enfim. Eu não vou dizer que esse livro é de todo ruim, porque afinal de contas eu li até o final, né? Então eu queria saber o que ia acontecer. Mas assim, não achei bom não. A história começou a se desenrolar de um jeito que pra mim parecia que eu tava acompanhando uma criança brincando com um bonequinho de ação, sabe? Inventando uma historinha ali na hora. Do tipo, aí eles encontraram um problema, mas graças à super força, à super inteligência, à super agilidade dele, eles conseguem resolver. E assim, tá, é ficção científica, pode ter coisas mirabolantes, doidas ali. Eu super me divirto com filmes de super-herói, mas tem que me convencer, né? De alguma forma. E esse livro não me convenceu nem um pouco. Outra coisa que me incomodou é que pareceu que esse livro foi claramente escrito ali durante a pior fase da pandemia e com todo esse cenário de cataclisma climático também. É a minha suspeita, pelo menos. Então, o final traz uma mensagem que eu imagino que fosse para ser, né, de esperança ali, de que basta todo mundo ter mais compaixão com os outros, né, se importar mais um com os outros, que os problemas do mundo vão se resolver. O que ok, em tese até é uma mensagem bacana, otimista e tal, mas a execução totalmente não funcionou pra mim. Enfim, pra mim pareceu que não foi a mesma pessoa, né? Que quem escreveu esse livro não foi a mesma pessoa que escreveu Matéria Escura, Recursão, que foram livros que eu gostei muito, né? Porque esses livros tinham um ritmo legal, tinham um desenrolar ali da história bem criativo, né? De um jeito bem criativo, coisas que não aconteceram nesse aqui. Então, decepção mesmo. Já o próximo livro foi um livro que eu amei demais, que foi Amiga Genial, da Helena Ferrante, de 2011. A tetralogia napolitana é muito famosa, já fazia muito tempo que eu queria ler essa série. Eu já tinha lido outros livros da Ferrante, né, A Vida Mentirosa dos Adultos e A Filha Perdida, que eu também gostei bastante. Mas esse aqui, meus caros,
é perfeito. Aqui a gente acompanha a amizade e às vezes rivalidade entre a Lenú e a Lila, né? Do ponto de vista da Lenú. Elas são crianças, vivem ali em uma vila da Itália, né? De Nápoles. E que, se eu não me engano, se passa nos anos 50, né? Esse primeiro livro, a maior parte desse primeiro livro, né? Então é um cenário pós-guerra, uma sociedade ali, né? Não muito convidativa para as mulheres. E elas vão crescendo ali naquele espaço, né? Com vários amigos, vizinhos, né? Um lugar onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então tem fofoca, tem intriga, tem histórias de outras pessoas ali. E tudo isso é lembrado pela Lenú já idosa, né? Então a história começa ali com ela idosa, depois que a Lila foge, some ali, né? E ninguém sabe onde ela foi parar. Então esse é o ponto de partida para essa memória aí, né, da vida delas. E a Lenú, contando essas memórias aí delas crianças, né, ela tinha uma admiração muito profunda ali pela Lila, né? Por isso ela era a amiga genial, né? Então era uma amiga que tinha facilidade para aprender as coisas, tinha uma curiosidade, né? Era rebelde, depois chamava a atenção dos meninos. E a gente vai acompanhando essa amizade das duas, né? Da infância até a adolescência, né? Encontros, desencontros, momentos que elas se afastam. E foi incrível acompanhar esse primeiro momento de crescimento delas, das aventuras que elas viveram, das primeiras experiências delas. Eu achei que o livro capturou muito bem essa vivência de meninas, adolescentes se descobrindo, descobrindo o mundo, né? Foi muito legal e muito bem feito mesmo. Eu adoro quando o livro dá essa sensação de que você tá crescendo junto com os personagens, né? Crescendo e até envelhecendo junto com os personagens. É uma experiência muito bacana. A única coisa que me preocupa é a gente não saber a verdadeira identidade de Helena Ferrante. Porque se ela, na verdade, for um homem, eu não sei como eu reagiria, porque realmente captura muito bem a experiência de ser menina, de ser mulher. Nos outros livros também eu achei que isso aconteceu muito bem. Enfim, maravilhoso, super recomendo. Ainda não comecei o segundo livro, mas pretendo começar em breve. Os próximos livros foram leituras mais ok, assim, que eu não amei, mas li e tive alguns descontentamentos. E são livros bem populares, né? Então talvez a minha opinião não bata com a de todo mundo aqui, mas tudo certo também, né? Começando com Leitura de Verão da Emily Henry, publicado em 2020. Eu tava numa fase de assistir muitas comédias românticas, filmes românticos, né? Então eu queria coisas mais leves ali. Tava procurando uma leitura mais assim também. E aí eu peguei esse livro, né? E também aquela coisa de verão, praia, sol. Eu queria uma leitura nessa linha também. Já começa aqui, se eu me lembro bem, esse livro só tem uma cena na praia. E o título original é justamente Beach Read, né? Leitura de praia. Então, né? Mas enfim, né? Aqui a gente acompanha a January, que eu não lembrava o nome, tive que procurar no Google, uma escritora de livros de romance que tá meio perdida ali na vida depois da morte do pai dela. Muito porque ela tinha essa ideia de que a família dela era perfeitamente feliz, né? Os pais dela viviam felizes, né? Tinham passado por muitas coisas juntos e permaneciam juntos. Mas aí, com a morte dele, ela descobre que ele todo esse tempo teve uma amante, que a mãe dela sabia dessa amante e que eles tinham uma casa na praia onde ele vivia com essa amante. E aí a personagem principal se muda para essa casa na praia depois que ele morre, né? E essa praia não é uma praia igual Balneário, né? Camboriú, assim, né? É uma cidadezinha bem pequena mesmo. E aí, chegando lá, ela descobre que o vizinho dela é ninguém mais, ninguém menos que um ex-colega da faculdade ali, que também é escritor, mas escreve livros mais sérios ali, e que ela considera como grande rival. Só que os dois estão meio travados ali no processo de escrita deles, né? E eles têm um livro para entregar, mas eles não conseguem progredir ali na escrita, né? Então eles combinam, fazem um acordo ali de que um vai tentar escrever o gênero do outro. E para isso eles se dão ali algumas aulas práticas, né? Meio que workshops ali para escrever o livro, que na verdade são encontros, né? Porque é um livro de romance.
Então, é claro, é bem um enemies to lovers ali, né? Pessoas que não se gostam, mas que acabam juntas. E eu até que tava gostando bastante da leitura, até uns 60, 70% ali, que foi quando eles finalmente ficaram ali de um jeito mais quente pela primeira vez. Eu acho que eu já falei disso aqui no canal, mas eu não sei o que acontece, que toda vez que eu vejo alguma cena mais quente, assim, nesses livros de comédia romântica, né, eu não consigo levar a sério, eu sempre acabo ficando com muita vergonha alheia. E apesar disso também ter acontecido nesse livro aqui, tiveram outras coisas que me incomodaram ainda mais. Eu acho legal quando uma história faz referência, ou até mesmo uma homenagem, assim, a outras histórias que vieram antes. Inclusive, tem um livro aqui da minha lista que fez isso muito bem. E até alguns clichês do gênero, né? Super normal que aconteçam também. Mas aqui, uma coisa muito específica entrou na minha cabeça e depois que entrou eu não consegui mais tirar, né? Foi como se tivesse dado um estalo mesmo e aí eu não consegui mais aproveitar a história. Obviamente, spoilers daqui pra frente, se você não quiser saber, pula aqui pra essa minutagem que vai ter acabado. Como eu disse, eu tava naquela onda de comédias românticas, filmes românticos, né? Então eu tinha acabado de assistir Harry e Sally, né? When Harry Met Sally. E esse livro lembra muito esse filme, porque no filme também, né, são duas pessoas que se conheceram na época da faculdade, não se gostavam, né, não se bicavam e no fim acabam cruzando ali de novo mais pra frente na vida e ficando juntas. E aí tem um momento no livro que o casal principal, antes de ser um casal, vai justamente para uma sessão de filmes da Nora Ephron, incluindo Harry e Sally. E a mocinha, a January, ainda diz: "Ai, tem gente que diz que eu pareço muito com a Meg Ryan." No grande esquema das coisas não é algo grave, né? Não é um grande problema, mas na hora que eu li isso me deu um negócio assim, me fez revirar os olhos, assim, internamente e fisicamente mesmo. E a outra coisa é que me pareceu muito Crepúsculo e não de um jeito divertido. Eu sei, não faz muito sentido porque nem tem vampiros nesse livro, mas depois que eu fiz essa interpretação ali durante a leitura, eu não consegui aproveitar mais. Não consegui tirar isso da minha cabeça. Porque tem toda aquela tensão entre os dois, né? Desde a época da faculdade, o Augustus ali, que é o carinha principal, ele é um escritor, um artista atormentado, né? Que faz coisas para afastar a January dele, mesmo ele gostando dela, e aí ela acha que ele não gosta dele, mas ao mesmo tempo ela se sente atraída por ele, ele tem aquela aura misteriosa e tal, né? Ele trata ela de uma forma não muito legal, né? Durante o livro. E ela ainda assim se sente muito atraída, ela não se sente tão bonita e tão confiante quanto outras mulheres, especialmente mulheres do passado, desse Augustus, né? Mas ainda assim ele se interessa por ela, mesmo quando ela tá toda desarrumada, enfim. Como eu disse, vários outros clichês de histórias de romance, né? Mas quando eu pensei isso, eu não consegui mais dispensar. O próximo livro é um livro aclamadíssimo, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, de 2021. Esse livro é best-seller aqui no Brasil, tem muita gente lendo, tem muita gente falando bem, então eu tinha altas expectativas, mas também não rolou tanto pra mim. Aqui a gente vai acompanhar 3 personagens principais que moram numa cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. E apesar de a própria sinopse dizer que se trata de um triângulo amoroso, eu não enxerguei tanto dessa forma. O que não é um problema, tá? Não foi por isso também que o livro não me tocou tanto. Aqui a gente tem um casal, a Dalva e o Venâncio, que são impactados profundamente por conta do ciúme extremo dele, que acaba levando a uma tragédia. E aí entra em cena a Lucy, que é uma prostituta ali na cidade, é a prostituta mais famosa e mais cobiçada da cidade. E a história não acontece exatamente nessa ordem, né? Porque primeiro a gente vai conhecer o passado desses personagens, né? E usando a metáfora ali do rio, como o curso da história de cada um vai acabar se encontrando, né, desaguando meio que no mesmo lugar. Uma crítica que eu vi algumas pessoas fazendo na internet seria de que esse livro estaria romantizando certos abusos. Mas eu não acho que esse seja o caso, né, até porque é um livro voltado para o público adulto e não para um público adolescente, né, então exige uma certa maturidade ali, mas ainda assim me incomodou
que depois que você passa da primeira parte desse livro, que é a história da Lucy, é só sofrimento atrás de sofrimento. E não que a história dela não seja sofrida também. E olha que eu digo isso sendo que Uma Vida Pequena é um dos meus livros favoritos. O que me incomodou não foi só o sofrimento, mas sim como esse sofrimento é muito mais pesado para todas as mulheres desse livro, mesmo as que não são a personagem principal. E como parece que tudo que elas passam ali é, no final das contas, para satisfazer um desejo ou um capricho de algum personagem homem. E é claro que tudo isso pode acontecer e acontece na vida real, né? Mas esse argumento de ser um retrato da realidade não me convenceu muito aqui. A escrita em si tem momentos interessantes, né? Ela é muito forte, é poética, até mesmo em meio a tanto sofrimento consegue ser bonita. Mas uma outra coisinha que me incomodou aqui foi que em alguns momentos parece que ele fica tentando explicar as metáforas, né, do rio, envolvendo o rio, porque tem muito aqui, né, envolvendo líquidos, fluidos, enfim. E em alguns momentos parece que a escrita quer deixar aquilo bem óbvio, esfregar bem na sua cara, né, para não correr risco nenhum de que ninguém vai entender. O que foi um tratamento assim que eu, como leitora, não gostei muito. Próximo, e a gente ainda tá na metade da lista, né, foi Violeta, da Isabel Allende, de 2022. Bom, gente, talvez tenha mudado um pouquinho a luz, o ângulo, porque acabou a memória do meu cartão. Então, esse livro acompanha a personagem título, que é a Violeta, né? Uma mulher que mora ali em um país meio fictício da América Latina, e a gente acompanha a vida dela desde 1920 até 2020, então de uma pandemia a outra, e as mudanças que ela viu à volta dela nesse meio tempo. Como eu disse, eu gosto muito de histórias que a gente acompanha a vida das personagens, né? Que a gente cresce, amadurece, envelhece junto com elas, e é justamente o que acontece aqui. A família dela tinha muito dinheiro no começo do livro e acaba perdendo, então isso já muda muito a vida dela. E ela é uma mulher, de certa forma, à frente do tempo, né? Rebelde, que vai atrás do que quer, mesmo que o que ela queira não seja a melhor escolha, mas é uma escolha que ela faz e que acaba mudando os rumos da vida dela. Esse livro é contado em forma de relato, né, quase que uma carta, assim, e em alguns momentos eu me peguei, assim, pensando, peraí, por que eu tô lendo essa história, né, por que eu tô acompanhando essa história, qual é o ponto dessa história, por que essa história tá sendo contada, e a gente só vai entender com quem ela tá falando mais pra frente no livro, né, na porção final ali do livro. Uma coisa muito interessante é que a Isabel Allende trouxe os efeitos da ditadura na vida dessas personagens. É um país fictício? Mais ou menos, né? A Isabel é chilena, mas é muito doido como o que ela relata aqui pode se encaixar em várias outras experiências de países diferentes da América Latina. Então isso é muito impactante. Foi o primeiro livro da Isabel Allende que eu li, eu tô com A Casa dos Espíritos aqui para ler também, e foi um primeiro contato muito bacana. A história demorou um pouquinho para me pegar, mas depois que me pegou foi assim lindamente, né? É muito envolvente, com uma escrita maravilhosa, e a pandemia de 2020 não tem muito impacto aqui não é muito aprofundado, então isso não me incomodou também. O próximo é de uma figurinha carimbada aqui nesse canal, né? Quem será que é dessa vez? Eu li Pra Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid, de 2013. Esse livro acompanha a história de um casal que tá ali perdidamente apaixonado, né? E tudo acontece muito rápido, eles conhecem, se apaixonam, se casam. E aí, uma semana depois do casamento, o marido morre em um acidente. E aí a esposa, além de precisar lidar com o luto, né, por ter perdido alguém tão querido de uma forma tão repentina, se vê em uma situação delicada. Isso porque eles se casaram em segredo, sem avisar amigos, sem avisar família. A família deles nem sabia que eles estavam juntos. Então a primeira pessoa que é chamada para resolver os trâmites ali da morte do rapaz é a mãe dele, que nem conhecia a esposa. E aí a gente acompanha essa história em partes intercaladas, né? Então tem a parte do luto da personagem principal, e tem a parte deles se conhecendo e se apaixonando e tal. E toda a história deles e por que eles casaram tão rápido sem contar pra família um do outro. Então meio que metade do livro é romance e a outra metade é mais dramática ali.
Em resumo, é isso. E como eu já disse várias vezes aqui, eu adoro os livros da Taylor Jenkins Reid, mas esse aqui foi o que eu achei mais fraquinho dos que eu já li. Pra dar um desconto, esse foi o primeiro livro publicado dela, então ainda não tinha aquela construção de personagens, né, que a gente adora nos livros dela, que são personagens que mesmo quando eles fazem atitudes questionáveis ou são completamente babacas, ainda tem um carisma, ainda dá aquela vontade de acompanhar a história deles. Aqui não tem tanto. E é claro, também tem uma distinção muito grande, né? Tem o antes de Evelyn Hugo e depois de Evelyn Hugo, no caso da Taylor Jenkins Reid, né? Nesse aqui, eu achei a parte do luto muito mais interessante do que a parte do romance. Porque no luto, dá pra entender certas atitudes da personagem principal. Já no romance, ela era muito irritante. Na verdade, os dois eram. Ele era muito imaturo, apesar de ser uma pessoa divertidona e tal. E a explicação dele pra não apresentar ela e pra sequer contar pra família dele que ele tava namorando é muito esquisita. No caso dela, ela também tinha questões ali com os pais dela, né? Então ela também não contou pros pais que tinha um homem morando na casa dela. E ela cria uma dependência dele muito grande e muito rápido, né? Então eu não achei isso fofo, não achei que era uma coisa ali simplesmente de alguém que tá apaixonado, né? Pareceu uma coisa bem esquisita. E que ficou ainda pior no momento em que eles decidiram se casar. A forma que o casamento aconteceu foi totalmente torta, né? Eu diria até que teve uma chantagemzinha emocional ali. E outra coisa bem estranha foi que quando ela chegou no velório do cara, ela não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, nem um amigo sequer. Então eu fiquei ali na expectativa de que esse cara teria um super segredo, né? Um motivo ali pra não ter apresentado ninguém pra essa mulher que ele amava e que ia até casar, né? Então eu achei que teria ali uma grande reviravolta. Mas não teve nada. Então eu acho que esse é o livro da Taylor, dos que eu li, que eu menos gostei. Porque, no caso, eu não gostei. O próximo que eu vou falar bem brevemente também, porque foi uma leitura meio esquisita também, mas até que teve momentos interessantes, né? Que foi We Had to Remove This Post, da Hannah Berwitz, não sei se é assim que fala, de 2022. É um livro curto, uma novela que acompanha uma jovem que começa a trabalhar como se diz, né? Como é que essas pessoas que monitoram, né, são responsáveis por monitorar e filtrar posts, conteúdo impróprio em redes sociais. Sim, tem pessoas que fazem isso e deve ser um trabalho terrível. E é justamente o que é retratado nesse livro. As pessoas que trabalham nessa divisão da empresa fictícia ali, né, de tecnologia, veem tantas coisas horríveis todos os dias que elas acabam se acostumando, né, e perdendo essa sensibilidade. Então a história vai progredindo de uma forma que você não sabe exatamente se aquilo que ela está contando aconteceu daquela forma mesmo, ou se ela acha que aconteceu daquela forma porque ela já está desensibilizada, né, a tudo aquilo, né, porque ela perdeu toda a base de noção, de moral, de limites, de tanto ver aquele conteúdo. É um livro bem desconfortável, ainda mais quando se pensa que realmente tem pessoas que trabalham com isso, né, que deve ser um trabalho muito tenso, muito desgastante, e é um livro bem intenso e que traz questões bem interessantes. Mas eu acho que por ser tão curto, acaba não desenvolvendo tanto e não se aprofundando em alguns aspectos da história, então você termina e apesar de algumas reflexões, você fica meio... tá. E estamos chegando ao final dessa lista, né? Tá ficando um vídeo bem longo, mas se você chegou até aqui, já aproveita e deixa um like, né? O último livro que eu li em fevereiro, graças aos céus, foi um livro maravilhoso, virou um dos meus favoritos, que foi This Time Tomorrow, da Emma Straub, de 2022. Foi o meu primeiro livro dela, pelo que eu vi ainda não tem uma versão no Brasil, eu sei que tem um outro livro dela que é bem mais famoso aqui, né, que é Somos Todos Adultos Aqui. Mas em This Time Tomorrow a gente acompanha a Alice, né, Alice, que tá pra completar 40 anos e tem muitas insatisfações ali com a vida dela, né, o pai dela tá hospitalizado, tá inconsciente, então ela tem esse receio de que ele vai partir em breve. E também tem vários outros aspectos da vida dela que não vão tão bem quanto ela gostaria. Ela trabalha na mesma escola em que ela estudou, tem um namorado ali que ela acaba não gostando muito, né? Ela vê que várias amigas dela já casaram, já tiveram filhos, já até se divorciaram, casaram de novo, e ela se sente meio estagnada ali. Ela se sente bem perdida, né? Até que chega o aniversário de 40 anos dela, ela fica bêbada. E quando ela acorda, ela tá no corpo de 15 anos dela, né? No quarto dela de quando ela era adolescente. Lembra alguma outra história?
É basicamente uma viagem no tempo ali, né? E como ela tá nos anos 90 com a mente de 40 anos, ela resolve fazer algumas coisas diferentes ali para mudar mesmo a vida dela e, inclusive, tentar salvar o pai dela, que é justamente um escritor de histórias de viagem no tempo. E aí, é claro, essas ações têm reflexos no futuro, né? Porque é uma história de viagem no tempo, mas apesar da viagem no tempo, não é um livro de ficção científica, porque o foco não é a viagem no tempo, nem a explicação do porquê, né, ela consegue viajar no tempo e tal, mas sim as escolhas que ela faz no passado, né, e a relação dela, especialmente, com o pai dela, que é desenvolvida de uma forma muito legal e muito bonita e muito emocionante. E, é claro, tem o amadurecimento da própria personagem ao longo dessa viagem no tempo. Eu vou dizer que eu tinha esse livro no meu leitor digital já fazia um tempo, e quando eu peguei pra ler, eu não lembrava por que eu tinha ele. Então eu comecei a ler e eu achei que era uma ficção comum ali. Até que eu resolvi pesquisar e lembrei que era porque tinha muita gente falando que esse livro lembrava De Repente 30, que é um filme que eu adoro. Então sim, De Repente 30 é citado brevemente aqui no livro, junto com outros filmes, né, e outras histórias de viagem no tempo. E foi uma leitura maravilhosa, muito gostosa, então eu adorei. Esse foi o último lido em fevereiro, mas tem um bônus aqui. Eu tô evitando comprar livros, né? Porque em 2022 eu acabei comprando muito livro em promoção, ganhei muitos livros no meu aniversário, que eu adorei, claro, né? Mas então eu queria ler esses livros que eu tenho antes de comprar mais, né? Mas a série de Daisy Jones and the Six tá pra sair, quando eu postar esse vídeo já vai ter saído, né? E eu tô super animada, porque esse é o meu livro favorito da Taylor Jenkins Reid, diferente do outro ali. Então eu acabei cometendo esta compra, né? Eu tô relendo, espero terminar antes de estrear a série, mas enfim, né? Por hoje é isso, me conta aqui qual foi o seu livro favorito desse começo de 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, aproveita e se inscreve no canal se não for inscrito, e se você já for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, em @luanaharumi, e no meu Scooby, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigada por assistir e até a próxima!